desculpa, viu? Então, retornando aí, né, para quem estava gravando, é importante a gente fazer pelo menos uma apanhada histórica. Cuidado com o áudio aí, por favor. É importante a gente fazer um apanhado histórico só para a gente situar. Depois da experiência grega, o direito ele vai, digamos assim, se desenvolver muito fortemente dentro da experiência romana. Mas por que dentro da experiência romana? Dentro da experiência romana, porque o Império Romano vai dominar o antigo Império Macedônico, que era o Império Grego. Então, quando Roma se apossa do mundo da época e chega na Grécia, os romanos, eles, digamos assim, eles ficam muito impactados pela riqueza e a grandeza do conhecimento filosófico que estava na Grécia. Então, os romanos, eles não destroem a Grécia, né? Ao contrário, eles se apropriam da filosofia grega, eles tomam conhecimento dela e unem com a filosofia grega o seu pragmatismo. Eu acho que eu já falei na aula de pragmatismo, não já? Pragmatismo. Então, veja bem, esse pragmatismo dos romanos, muito ligado ao político, vai fazer uma junção entre o pragmatismo da política no mundo romano com a influência do conhecimento filosófico dos gregos. E isso, obviamente, vai fazer com que o direito, dentro da experiência romana, ele evolua muito. Mas, então, o que ocorre? É na experiência de Roma, né, em que vão ser criados muitos dos primeiros ordenamentos jurídicos, né? A lei romana ela vai se desenvolver. É importante a gente ter em mente que a partir dessa experiência romana a lei ela é escrita, né? Nós já passamos daquela coisa do nomos grafos grego. De fato, não, eu cortei o vídeo, Natália, né? Só para eu poder fazer uma junção, porque eu tenho que utilizar vários documentos e também preciso utilizar aqui algumas explicações. Então, quem é que vai fazer, ou quem vai influenciar esse direito romano? O estoicismo como uma doutrina filosófica, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa tentar entender é o seguinte, o que é o estoicismo, né? O estoicismo, ou, eu vou colocar a palavrinha para vocês, ou a filosofia do pórtico, né? Vocês vão encontrar muito em muitos textos, né? Por que estoicismo? A palavra estoicismo vem de estuar, né? E na tradução do grego seria praticamente, né? Digamos assim, seria igual a pórtico, né? Eu vou mostrar para vocês o que é estuar, né? Basicamente, a estuar eram aquelas colunas, né? Ou seja, era aquela construção, aquela porta de entrada dos edifícios, que era sustentada por colunas e dava uma, digamos assim, uma entrada em alguns edifícios. E os estoicos, né? Por isso de estuar, eles são os filósofos, né? Que discutiam deixa eu ver aqui como é que eu acho isso aqui, cadê? Agora eu vou encontrar. Os filósofos estoicos, né, eles passaram a ser chamados de estoicos ou estoicismo porque o seu grande fundador, Zenão, ele gostava de ensinar a filosofia dele debaixo de um pórtico, ou, no original grego, debaixo de uma estuá. Tá todo mundo vendo? Estão vendo a foto? Sim. Isso, dá um ok aí, alguém fala, né? Isso é uma estuá. Agora, talvez vocês vão lembrar que muitos livros de direito são ilustrados
pela parte superior dessas colunas. Deixa eu ver se o mouse... Está vendo aqui essa parte superior? Isso aqui é uma coluna jônica, né? O formato... Aqui você tem uma jônica, aqui você tem uma grega e uma romana. Isso aqui é muito interessante, gente. Muito legal a gente, pelo menos, ter a informação disso. Então, essas duas colunas sustentam esse vão livre, que é chamado de estuar. No caso, esse aqui é um edifício que ainda existe, a Estuar de Átalo, lá na Itália. Quando vocês começarem a ganhar muito dinheiro com o direito, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Esse é Zenão e um de seus discípulos, né? É claro que isso aqui é uma escultura moderna. Eu posso passar para vocês depois esse site aqui, quem tiver interesse em conhecer mais o que é a filosofia estoica, né? Que foi também muito lida pelo apóstolo São Paulo, né? Tem uma influência, tem gente que gosta de dizer que tem uma pequena influência estoica em alguns textos bíblicos, mas eu não quero entrar em teologia agora. Então, o pórtico é isso, né? É um portal de edifício, né? Um edifício com entrada em mármore, com um espaço coberto, né? Amparado por duas colunas ou pilares, né? Vou pegar aqui. Basicamente, acho que agora vai ficar mais fácil para vocês. Vocês estão vendo aí os edifícios? Então, eu estou passando o mouse aqui, ó, vou pegar vários deles. Isso aqui é um pórtico, né? Ou seja, é aquela, digamos, é como se fosse um hall de entrada sustentado por pilares. E aí vocês vão verificar diferentes edifícios e vocês podem perceber que em muitos tribunais, aqui no Brasil eu não tenho conhecimento, né? Poderia até verificar. Mas, por exemplo, os tribunais da Filadélfia, quem assistiu o filme Filadélfia, vão perceber que todos eles são construídos, digamos assim, fazendo uma referência, né? No caso aqui, esse aqui é o Panteão Romano, né? Fazendo uma referência a esse pórtico sustentado por essas colunas. Então, estoicismo por quê? Porque esse pórtico em grego chamava-se estuar, e Zenão, o seu maior expoente, o seu fundador da doutrina estoica, né, ele ensinava os seus discípulos debaixo dessa estuar. Por isso, estoicismo, ou, se preferirem, não sei aí como vocês viram no título do nosso texto, né, filosofia que era praticada debaixo do pórtico, né, ou filosofia do pórtico, né. Deixa eu ver se eu mostrei todas as imagens que eu queria mostrar. Isso. Eu vou colocar para vocês aqui agora. No caso, quem gostar e querer saber mais, esse é um site que reúne aí vários textos traduzidos. Bom, todo mundo entendeu o porquê da explicação de estoicismo? Ficou claro? Vocês falam todos ao mesmo tempo, eu não consigo completar. Bom, esse estoicismo é uma filosofia. O que ensinava essa filosofia? Vamos entender como que isso entrou para dentro do direito, né? O estoicismo, como filosofia, ele pregava, né, uma virtude sistematizada com base numa certa renúncia. Por isso que ele foi muito, digamos assim, aceito pelo cristianismo, né? Uma certa ideia de resignação, que faz com que o homem deva ter um princípio ético, o homem deva ter uma vida completamente guiada pela razão e pelas leis naturais advindas dessa razão. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção, porque quando fala de uma certa virtude, né, pegavam uma virtude, né, estão me perguntando na Vitória aí, uma vida guiada pelas leis da natureza, né? Que no caso dos gregos, natureza está ligado à razão. É importante vocês terem uma certa compreensão do que é mais ou menos isso. Porque é o seguinte, o que é o direito? O direito é a lei escrita, não é isso? É o que está posto. A lei escrita positivada é ela que vale. Vocês vão lembrar lá na experiência grega, pelo menos
momentos da tragédia, o conflito entre a lei escrita, aquilo que um governante coloca, e uma certa lei natural, né? Ou direito natural, em que esse direito natural é uma tentativa de você colocar um limite ético, né? Ou uma espécie de fundamentação metafísica para que o direito que uma pessoa escreve ele seja justo. Isso nós vamos começar a tratar disso. Eu preciso muito que vocês prestem muita atenção, porque nós estamos tratando nesse momento da ideia de uma lei natural, ou seja, de uma lei que transcende a lei escrita, e que muitas das vezes, em alguns momentos, vai ser confundida com direito divino. Só que aqui, no caso da filosofia estoica, não está se falando de direito divino, mas está se falando de um determinado cosmos, de uma natureza que por si só é racional, e aí o homem virtuoso, né, o homem que cultiva essa filosofia estoica, ele precisa viver de acordo com essa lei natural. Está ficando claro para vocês? Se estiver vagueando muito, a hora de perguntar é agora, sim ou não? Tá claro, pessoal? Professor, lei é acima da lei divina que você está falando? Tem que tomar um cuidado. Em alguns momentos, quando eu falo direito ou lei natural, estou começando a explicar um pouquinho o que é. Quando eu falo de direito ou lei natural, eu estou falando de um direito ou lei que não é escrito. Tá claro para você? Tá, sim. Acredito que alguns professores já trataram isso com vocês, nem que seja rápido. Só que esse direito que não está escrito, esse direito que não está posto, né, que é chamado de direito natural, de onde que vem esse negócio? Isso é uma transcendência. Quando eu falo transcendência, está claro para você, né? Sim. Só que transcendência, nesse caso, esse direito natural, ele vai ter 3 momentos na história. E se tem 3 momentos, ele tem 3 diferentes concepções de direito natural. Nesse momento, não se trata do direito divino, mas se trata de um direito metafísico. Aqui eu estou tentando explicar para vocês, gente, que quando uma sociedade é muito religiosa, ela é metafísica e filosófica. Então, aqui, esse direito natural, ele estaria nas leis da natureza. Ficou melhor assim? Claro ou não? Quando eu falo lei da natureza, eu estou dizendo o seguinte, igual eu vou aqui pegar uma... Eu vou pegar aqui, por exemplo, a frase do meu pai e da minha mãe para tentar explicar o que é leis da natureza. O indivíduo rouba uma carteira lá no centro de Belo Horizonte. Aproveita que um velhinho está distraído, vai lá, puxa a carteira dele, vai embora, casca fora. O que os pais da gente ensinavam a gente sobre isso? Os meus pais falavam o seguinte, olha, se você der cano em uma pessoa, se você passar alguém para trás, se você causar prejuízo em alguém, naturalmente, a justiça virá, você vai ter que acertar as contas. Então, é uma ideia assim, não é que Deus está por detrás disso, é a própria natureza que tem suas leis. Então, se você fez maldade, você vai acabar pagando pela maldade que você fez. Entenderam do que eu estou falando? Então, eu estou dizendo que os estoicos, eles acreditavam numa razão universal. Isso, exatamente. Tem vários nomes. Lei de ação, de reação, as leis da natureza. Quando a gente não quer usar a palavra Deus, né, nós estamos falando de uma transcendência. Então, os estoicos, eles acreditavam que era a razão que orienta o homem e que tem de ditar suas leis. Então, nós estamos falando de uma ética, concordam? Os estoicos tinham uma ética rigorosa, que opunha renúncia deste mundo, por isso que os cristãos adoravam o estoicismo, né? E que o ser humano
para ser virtuoso, ele precisava seguir essas leis da natureza, né? Então, nesse sentido, esses filósofos estão dizendo o seguinte: o direito que um governante coloca ou escreve, né, ou emite um veto, esse direito para eles vai ser um direito perfeito ou imperfeito? O que vocês acham? Para ver se a gente entende. Imperfeito, exatamente, Luciano. Porque é um direito que está ligado aos interesses, ao jogo de poder, né, à corrupção e às pressões que todo governante sofre, né? Então, obviamente, desde lá dos sofistas, todos os filósofos sabiam que o direito escrito, né, o nomos grafos, né, dentro dos seus códigos, é um direito violento, é um direito colocado dentro de interesses. E aí, esses estoicistas, né, os estoicos, eles acreditavam o seguinte: se você quiser ser virtuoso, você tem que seguir as leis da razão universal, não as leis da sociedade, porque a sociedade, ela é composta de homens que são propensos à falha, e o direito proposto pelos governantes é incapaz de levar a uma perfeição. Então, nós estamos tratando, ora, no plano filosófico, de uma oposição. A lei ou direito natural versus direito escrito, positivado. Está claro isso para vocês? Então, nós estamos falando que os estoicos, eles eram filósofos que propunham uma grande ética. Ok, até aí todo mundo entendeu, está todo mundo claro. O que isso tem a ver com direito agora? Está todo mundo perguntando, mas o que isso tem a ver com direito? O que esses filósofos, né? O que é que esses camaradas conseguiram fazer com que o direito fosse incorporado, né? Então, o que aconteceu? Acho que é aí que entra a coisa mais interessante. Como essa filosofia ela era muito virtuosa, falava de valores, falava de comportamento, falava de uma determinada ética, essa filosofia foi rapidamente assimilada pelos governantes romanos. Dentre eles, talvez, assim, um dos mais famosos, né, vocês gostam de assistir filmes, o imperador romano Marco Aurélio, que era uma espécie de filósofo. Então, o Marco Aurélio, ele foi extremamente influenciado pelo estoicismo, principalmente a partir de Zenão, que é o seu fundador, e depois os demais filósofos, né, dessa corrente, que está Cleantes, Crisipo e talvez um dos mais famosos estoicistas, que é Cícero, né, e que inclusive é muito citado dentro dessa ética estoica e principalmente para dentro das tradições e da influência que teve no direito. Então, o que acontece? O imperador Marco Aurélio, influenciado pelo estoicismo, ele vai provocar enormes mudanças dentro do direito romano. Então, é aqui que começa a influência do estoicismo para dentro do direito. Então, vocês vão lembrar que a sociedade romana, ela era escravocrata, e que as mulheres, também seguindo o exemplo grego, né, eram vistas como propriedade. Então, uma vez que está entrando para dentro da leitura dos governadores, né, dos imperadores, a influência da filosofia estoica, começa a haver uma espécie, né, de humanização do direito
na experiência romana, né? Ou seja, há uma influência dessa filosofia, né, que fala de ética, que fala de um ser humano buscar o que é bem, buscar o que é o belo, de falo dessa questão do ser humano buscar viver conforme as leis da natureza. Então, o que vai acontecer? Principalmente Marco Aurélio, ele vai começar a fazer reformas nos códigos romanos, principalmente trazendo algumas mudanças nas leis que definiam aspectos, né, como condição da mulher, o direito sucessório. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, isso talvez para a gente hoje é muito tranquilo, mas naquela época não era. Imagine uma mulher, né, propriedade de um homem muito rico na Roma antiga, e esse homem morresse. Então, no início do Império Romano, as leis eram muito, digamos assim, desfavoráveis para essa mulher. Porque buscaria, no caso, se esse homem tivesse um filho homem, mais velho. E aí, muito provavelmente, essa mulher passaria a viver numa condição ainda pior dentro daquela família, porque ela não teria condições e direitos de manusear ou de administrar a herança do marido. Então, essa modificação é Marco Aurélio que faz a partir da filosofia e da influência histórica. Então, a mesma coisa com relação aos escravos, né? Os escravos sendo propriedade, muitas das vezes eram vendidos, muitas das vezes eram extremamente machucados. Se um escravo fugisse, qualquer pessoa que encontrasse o escravo poderia matá-lo. O direito romano, ele começa, a partir da influência histórica, ele começa a arrefecer ou a diminuir a força, né, desses códigos, visando e começando a enxergar, né, o escravo, a mulher, né, de uma maneira, digamos assim, um pouco menos patriarcal. Então, nós vamos perceber dentro do direito romano uma forte evolução e influência, porque a partir daí esses indivíduos não podem ser mais vistos como propriedade, mas eles têm que ser enxergados como dentro, eu não vou dizer de cidadania, porque a mudança ela não é tão rápida, mas a condição da mulher e do escravo, elas começam a melhorar. Tudo porque essa influência começa a ficar forte por causa do fio histórica, né? Os históricos diziam qual que é o preceito do estoicismo, né? Viver honestamente, não causar danos aos outros e dar a cada um o que é seu. Então, essa frase que está no texto, ela é muito importante, porque ela resume, né? Ela é uma expressão jurídica, direito romano, né? De Ulpiano. Então, tá lá no direito, era um procurador, né? Um jurisconsulto, e ele afirma, né? Esses são os preceitos do direito. Então, esses são os preceitos. E, obviamente, de onde que tirou isso? A filosofia estoica, né? O que é? Viver honestamente, não causar danos aos outros e, preste atenção na última parte, dar a cada um que é seu. Sócrates já falava um pouquinho, né, nessa questão. O direito é dar a cada um o que é seu. O direito é essa tentativa de você dar à parte de cada um aquilo que lhe cabe. Então, quando dois homens estão indo ao tribunal, brigando entre si, seja por algum dano, ou quando uma mulher está indo ao tribunal requerer direitos de sucessão, porque o marido morreu e os filhos não querem
lhe dar a sua parte, não quer continuar aceitando o seu papel, dar a cada um o que é seu é encontrar a parte de cada um. Então, é uma mudança extremamente saudável quando você tem uma filosofia agindo, né? Se eu puder comparar, não sei se vocês já estão tendo essas aulas, mas é mais ou menos daquilo que a gente fala de princípios, né? Vocês vão estudar ainda os direitos de princípios, né? Qual é o princípio que rege o direito à vida? Qual é o princípio que rege o direito de ir e vir? Qual é o princípio que rege o direito de associação política? Qual é o princípio que rege o direito à moradia, saúde e educação? Isso é extremamente moderno. Mas lá naquela época, fundamentações filosóficas, né, de honestidade, justiça, virtude, né, viver honestamente, não causar danos em cada um que é o seu, isso começa a se tornar uma preocupação dos imperadores e os jurisconsultos, e aí todas aquelas autoridades começam a, de certa maneira, viver essa influência histórica. Então, estes princípios, né, estes preceitos, né, viver honestamente, não causar danos aos outros e dar a cada um que é o seu, são uma espécie, né, de influência fantástica no direito positivo de Roma. Então, esse universalismo, como vocês podem usar muitas palavrinhas, né, esse universalismo estoico, ele vai fazer com que o direito romano seja um pouco mais refinado. Então, os códigos romanos, eles começam, por assim dizer, a perceber aquilo que a gente tem hoje de uma tradição de direitos humanos, né? Não estou assim comparando grosso modo, mas é um primeiro momento na história em que as leis e os códigos começam a ser feitas, mas começam a entender o ser humano objeto dessas leis. Então, o estoicismo, ele diminui a força das instituições jurídicas, né? Ele humaniza o tratamento dos escravos. Ele diminui o poder patriarcal sobre as mulheres. Ele começa a enxergar as mulheres não como propriedade, não como mercadoria de um homem, né? E ele faz com que, de certo modo, né, a partir daí, o direito romano, ele começa a... É por isso que talvez os romanos, né, eles gostavam muito de falar numa maneira, digamos assim, desprestigiada, né, o bárbaro. O que é o bárbaro, né? Que depois nós vamos verificar lá, são aqueles povos que vão tentar destruir os romanos, né? E dentre eles tem os vikings, uma série de outros lá. Bárbaro é aquele que não conhece o poder, né, do direito, da filosofia, da virtude, da ética. Quando eu falo assim, fica parecendo muito abstrato, né? Fica parecendo uma coisa muito filosófica. Talvez alguns de vocês até nem curtam muito. Mas o que de fato acontece é que as leis começam a mudar, né? O que de fato acontece é que há uma mudança entre lei e prática, né, em que esses legisladores, né, eles vão se tornando verdadeiros cientistas do direito naquela época em relação ao mundo antigo. Então você tem eminentemente, já tínhamos ali resquícios com sofistas. No direito romano, a gente tem eminentemente uma filosofia do direito, um pensar o direito, não apenas enquanto lei que alguém promove, mas pensar no direito enquanto algo que precisa funcionar dentro de uma lógica de justiça, dentro de uma lógica de enxergar as pessoas. Gente, até aí está ficando claro ou só complicou? Está claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer que eu volte em alguma coisa? Que mistura muita coisa, né? Essa aula ela é bastante abstrata, né? Alguma dúvida?
tem que ler os PDFs, né? Se não ler os PDFs, vai ficar... Exatamente, tem que organizar a mente um pouco mais. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui um pouquinho de um resumo, né? O que é o estoicismo? É uma filosofia que prega a renúncia, a ética, a atitude, e principalmente, né, o homem viver conforme as leis da natureza, ou uma espécie de razão universal, né? Essa ideia de que você tem que viver e você tem que ser mais justo do que a própria justiça, mais ou menos. Você tem que ser mais justo, mais correto e a justiça dos homens, né? Fazendo essas divulgações aí para ver se facilita a vida de vocês. Então, fazendo uma recuperação. O estoicismo é uma corrente filosófica que surge com Zenão, chama-se estoicismo, que vem, né? Estoicismo vem da palavra estuar, grega, né? Que significa pórtico, né? Porque os seguidores, né? Os discípulos dessa doutrina se reuniam debaixo de um pórtico, e o estoicismo tinha como pontos, né, extremamente importantes viver conforme a justiça, né? E ter uma vontade muito forte de ser honesto, dar a cada um o que é seu, né? E viver conforme as leis da natureza, né? Então, ou lei natural, ou direito natural. Obviamente, quando se fala dessa maneira, né, é uma oposição ou uma crítica, no caso, ao direito escrito colocado. Mas o que é interessante, e nós vamos ver a diferença com outros momentos do direito natural, é que, de fato, o estoicismo, como filosofia, faz uma mudança muito grande, né? O imperador Marco Aurélio, ele vai mudar as leis relacionadas à mulher, à sucessão de propriedade, aos escravos. Cícero, né, vai influenciar muitos juristas, né, e talvez o mais famoso deles, né, o piano de quem vem essa frase, né. E aí nós temos muitos outros, né. Só para citar para vocês aí, o bem supremo pode ser definido segundo a natureza, ou em outras palavras, de acordo com a nossa própria natureza e com a natureza do universo. Uma vida em que nos abstemos de todas as ações proibidas pela lei comum, a lei comum é aquela que é escrita, né? A todos, idêntica à reta razão difundida por todo o universo e idêntica ao próprio Zeus, comandante de tudo que existe. Então, o que é as leis da natureza? É uma razão universal que está em todo o universo, né? Então, aqui é aquela ideia de que o seguinte, o direito escrito, a lei comum, a lei posta, ela é sempre falha, porque, por exemplo, se alguém faz uma lei em Roma, lá em Jerusalém alguém vai fazer outra, e essas leis são diferentes. Mas a razão, por ser filosófica, ela é sempre universal. Se eu quiser falar de virtude, eu posso falar de virtude aqui, em Jerusalém, posso falar na África, posso falar em qualquer lugar do mundo. Agora, a lei comum, não. A lei comum, ela vai retar a sociedade, os seus interesses, mas a razão universal, ela está supra todas essas coisas. Gente, está claro isso? Se cair na prova, todo mundo vai se dar bem. Se cair na prova, vai ser fantástico, né? Vai ficar tranquilo, ninguém vai se complicar. Então, preste atenção. Ao final dessa aula, eu gostaria de deixar com vocês gravado a primeira
definição histórica de direito natural. Correto? Então, quando alguém fala de direito natural, de justnaturalismo, tem em mente que nós temos 3 momentos históricos que trazem 3 diferentes concepções a esse respeito. Então, nós vimos hoje, no caso, experiência. A gente já tinha visto um pouquinho lá com a luta entre, na tragédia, né, entre Creonte e a nossa protagonista da tragédia. Então, ali já tinha uma ideia de direito natural, que é uma razão universal, né, que é as leis da natureza que estão acima das leis dos homens. Amanhã, nós vamos ter uma aula que vai iniciar um pouquinho a ideia, né, de fé e razão, né, dogma e dogmatismo. E aí, a gente vai passar, se não for possível amanhã, mas já na semana que vem, nós vamos ver o direito natural relacionado ao direito divino. Por quê? Obviamente, porque nós estamos falando aí da experiência do cristianismo. Aí sim, o cristianismo, quando ele fala de direito natural, ele está falando de Deus. Não aqui para os romanos e para os gregos. Tá certo? Tá claro isso, pessoal? Perfeito. Então é o seguinte, eu termino então aqui a exposição e eu vou abrir para as perguntas, né, para quem quiser fazer pergunta ou alguma orientação em relação à nossa disciplina para a gente continuar. Podemos fazer assim? Pode ser, a pergunta pode ser em relação a essa aula, pode ser em relação ao trabalho, vamos deixar assim. E aí o microfone todo mundo está aberto, não é isso? Professor, eu até na verdade, não é bem uma pergunta, não é um comentário que eu postei aqui agora, que você falou que nessa época lá com o Marco Aurélio já começou a ver os escravos, a mulher, de uma forma mais branda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mais humana. Mas isso foi quando na história? Foi antes de Cristo, certo? Boa pergunta, né? Isso aqui é o seguinte. Vou colocar aqui o Zenão. Onde é que surge, né? Porque eu estou lendo aqui que foi em 321 antes de Cristo. A escola do estoicismo começou a desenvolver em 321 antes de Cristo, em Atenas. Isso. Então, você tem o seguinte, essas datas, elas costumam não ficar muito. Tem data que vai 490 até 430. Tem uma dúvida aí antes de Cristo. Então, vamos colocar assim, o Zenão, fundador da escola, ele está 400 anos aí antes de Cristo. A escola é fundada. Deixa eu complementar. Por isso que eu te falei que quando o apóstolo Paulo está vivo, já tem 400 anos que o estoicismo está forte dentro do mundo greco-romano. Mas, digamos, essa mudança, a mudança específica, quando ele começa, assim, digamos, a realmente ser assimilado no direito de maneira mais prática, o que vai acontecer? O imperador Marco Aurélio, que é o primeiro, digamos assim, ele vai viver, né, ali no século 121 depois de Cristo. Ficou claro? Então, assim, o estoicismo nasce 400 anos antes de Cristo, mas o filósofo nasce 400 anos de Cristo. Mas quando é que o Império Romano se torna Império Romano? Esse aqui tem
Tá vendo que vai começando a complicar. Então, no reinado de Marco Aurélio, se eu não me engano, acho que é o primeiro ou o segundo, aí agora na minha cabeça, acho que é o segundo imperador, Marco Aurélio, acho que ele é filho de um, é a partir do ano 121. Então, 150 depois de Cristo. Por isso que a gente fala... Pode perguntar. Não, pois é, mas essa observação que eu fiz, pois é, mas ainda assim, você vê, que seja 200 anos depois de Cristo, para há pouco tempo a gente ter escravidão, estou falando assim, que o avanço é muito lento. Nessa época já começou a reconhecer, assim, tratar de, pelo menos de forma mais branda, os escravos, a mulher ter mais um pouco de direito, igual você falou da sucessão, e de lá para cá, olha como que foi lenta essa evolução aí do reconhecimento do direito. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, professor? Agora sim. Olha, veja bem. Eu acho que o que a gente tem que fazer as diferenças é o seguinte. Nós estamos falando do Império Romano. Assim como na aula passada a gente falou da experiência grega. Então, esse lento, se comparado com hoje, é muito lento. Mas se comparado com a sociedade local, 1.800, 2.000 anos antes, é muito forte. Porque quando você fala de escravidão, funcionou lá na época, continuou tendo escravo. Mas as outras civilizações, assim, o cristianismo mesmo, ele não conseguiu pôr fim à escravidão. Ele não só conseguiu não pôr fim, como ela veio até 1850, para você ter uma ideia. E ela e onde que a escravidão ela é assim? Digamos, essa escravidão que a gente conhece, onde que ela é praticada? Ela é praticada pelo Império Britânico, ela é praticada pelas nações cristãs. Então é lento mesmo. Por isso que quando vocês forem, e vocês já estão, mas assim, quando vocês forem estudar direitos fundamentais, de primeira, de segunda, de terceira geração, o tanto que a humanidade gastou para chegar à Declaração Universal dos Direitos Humanos e a concepção, que mesmo assim você ainda tem muita gente questionando o direito humano. Mas não deveria, por quê? Porque foi caro chegar até onde a gente chegou. E aí, mesmo assim, você precisa a todo instante estar vigiando, a todo instante você tem que estar falando. É lento mesmo. Concordo com você que é lento. Mas para aquela sociedade, foi um avanço fenomenal. E quando a gente consegue ter esses avanços da modernidade, vocês vão ver com os seus professores, quando eu vou falar de direitos de primeira e segunda geração, onde que eu vou? Eu vou na Revolução Francesa. Quando eu quero falar de alguma coisa, eu volto no direito romano. Então, assim, parece lento, mas é o suporte do que a gente construiu nos nossos dias atuais. Ok? Então tá, o Lucas está... O Lucas... Deixa eu ler aqui o texto do Lucas, que é um texto. Desculpa interromper a aula, mas, felizmente, essa é a primeira aula que tive acesso até hoje. Meu Deus! E tem pessoas que não conseguem ter acesso ao mundo. Gostaria de saber se como tem disponibilizado um link. Ô, Lucas, todas as minhas aulas são gravadas. Verifica com a Rúbia, a representante de turma, que você vai ter todos os links lá. Ok? Pode ficar tranquilo, que as minhas aulas estão gravadas e a Rúbia tem todas elas. Daqui a pouco eu termino de gravar essa e mando para vocês. Gente, mais alguma pergunta? Eu. Oi, eu não consegui ouvir. Vamos lá? Pode falar, Que Vitor. dia vai ser sua prova? Desculpa, deixa eu comentar aqui o meu áudio. Pode falar. Que dia vai ser sua prova? Você está preocupado com a prova? Porque quando você falou, eu não consegui anotar a data. Olha, eu tinha marcado uma prova, tinha marcado a data das provas, agora a gente tem que discutir. Precisamos
pensar o funcionamento da nossa disciplina. Vamos ver se a gente consegue fazer uma prova. Se eu deixar para o final do semestre, eu acho que vai ser muita coisa, não é verdade? Então, vamos tentar fazer uma prova eletrônica. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver aqui. Inclusive, tem gente que está chegando aí, né? Digamos assim, agora, tendo acesso, então. Será que a gente consegue fazer uma prova aí? 20 de maio? O que vocês acham? Pode ser? Esse silêncio significa que pode. Sou eu que tenho o direito Ô, de fazer. professor, mas essa prova vai ser aonde? Será que até 20 de maio a gente voltou? Porque tudo depende, né? Essa prova vai ser eletrônica. Eu vou fazer uma prova numa plataforma eletrônica, vou mandar para vocês, e vocês fazem de que estiver. Se o isolamento social tiver acabado, não sei, a gente faz a prova na escola, mas eu estou com uma ligeira impressão que eu acho que a gente vai ter isolamento social até final de maio. Eu ouvi dizer, não sei de quem, acho que do governador de São Paulo, eles vão relaxar o comércio, mas escolas vão ficar até final de maio. Isso lá em São Paulo. Eu não sei como é que vai ficar o restante do país. Existe uma corrente que quer a volta gradativa do comércio por causa da economia, né? Professor, porque até agora teve aqueles 2 questionários relacionados àqueles que você postou, que a gente já fez. Quer dizer, algumas pessoas fizeram, outras não. Acho que valendo 2 pontos cada um, não foi isso? E essa prova vai valer quanto? Espera aí. Eu postei, eu dei questionário para vocês? Sim, você disponibilizou nos links, falando sobre bioética e outras coisas. Não, eu acho que não. Vem cá. Vamos separar as coisas. Vocês estão confundindo 2 disciplinas, não? Eu Uai, não dei. Não, foi você. Não, mas espera aí. Questionário sobre bioética, isso não é da nossa disciplina. Ai, meu Não. Deus do céu. Meu Deus. Vocês estão misturando as coisas. Professor, meu Deus, não fala isso não, velho. Nossa, Jesus Cristo. Eu vou até conferir aqui. Meu Deus. Peraí, aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho 2 outras disciplinas que elas são totalmente à distância. Não, aqui, ó, Aparecido Oliveira. Bioética e corporeidade. Isso. E o outro, que eu já até fiz. Mas O vocês outro é entraram no ideologia. SIGA? Então, mas Não, vejam nós bem. fizemos por um. Olha, eu vou postar o nome da disciplina, para dizer que não fazer a confusão. É outra disciplina. Meu Deus, Uai. gente, que Essa isso? disciplina, exatamente, esse questionário é da disciplina Ser Humano e Globalização. Deixa eu explicar para vocês, presta atenção. A faculdade vamos pensar em aulas presenciais. A faculdade tem todo semestre as aulas na escola, à noite, às 7 às 10. E geralmente, todo semestre você tem uma disciplina ou 2 que é online. Então, o que acontece? Essas disciplinas online, você entra no SIGA, baixa as aulas, estuda, faz os questionários. Vocês provavelmente estão fazendo comigo a disciplina Ser Humano e Globalização. Essa disciplina, ela tem 4 questionários eletrônicos para serem feitos. Isso é para essa disciplina. A disciplina que nós estamos tendo aula agora, no lugar da aula presencial,
Ciências Sociais Aplicadas, e eu ainda não dei nada para vocês fazerem, não. Correto? Eu acho que então isso chegou errado para a Rúbia, como se fosse para nossa matéria, e ela disponibilizou para a gente. Tanto que eu até, inclusive, já até fiz, pus minha matrícula, a gente põe a matrícula e responde o questionário. Até Pois achei é, super a interessante. maioria das pessoas já fizeram. Eu fiz. Mas precisa ver com a Rúbia, porque ela recebeu isso, talvez ela faz a disciplina. Vocês já entraram no ciclo de vocês? Professor, eu vou ver aqui como isso chegou. E Vamos fazer o por seguinte. Quem está na frente de um computador aí com boa internet, por favor, acesse o siga. Vamos gastar esse tempinho para resolver isso. Tá bom. Porque talvez vocês façam a disciplina, talvez vocês não façam. O engraçado é que se vocês não fizerem a disciplina, vocês estão enchendo o meu questionário lá de resposta. E aí, na hora que eu for pegar as notas, eu falo, mas o que esses alunos estão fazendo aqui? Então, precisa verificar com a Rúbia, tomar cuidado, porque talvez ela está passando isso para vocês. Porque quem está no meu professor, no SIG. Deixa eu entrar no meu SIG aqui. Lá. Aí eu falo se vocês estão ou não. Porque talvez vocês estão na disciplina também e não estão sabendo. Porque com a mudança, essa situação está deixando todo mundo doido, né? Daqui a pouco vocês estão sendo reprovados na disciplina e não estão sabendo. Não estou brincando. Isso vai acontecer. É no SIGA, professor? Não, é no SIGA. Eu verifico, eu vou verificar quem está na disciplina. Ô, professor, foi esse e-mail aí que veio, que é para a Rúbia, essa mensagem que ela passou para a gente aí, ó. E-mail do professor José Aparecido, presidente dos coordenadores. Segue abaixo plataforma com as aulas de disciplina Ser Humano e Globalização, bem como o link dos 2 primeiros questionários. Como a gente é muito muito ansioso, na verdade está falando aqui, ó, disciplina Ser Humano e Globalização. A gente não tem essa disciplina mesmo, mas nós fizemos, que nós somos muito responsáveis, já fizemos questionários. Então já conta para o ano que conta para o próximo semestre. Pode contar. Ai, tô me sentindo culpada agora, gente. Aqui, ó, vamos lá. Luciana não faz a disciplina. Vocês querem que eu mande aqui os nomes que quem faz a disciplina? Não, eu acho que nenhum de nós no primeiro semestre faz essa Porque eu acho que disciplina. o primeiro não tem, né, essa disciplina. O que pode acontecer? Deixa eu explicar a vocês. Essa disciplina, ela não estava aparecendo no SIGA. Aí eu mandei para os coordenadores. Tem aluno do direito que faz ela. Pode ser que o professor Calil pegou e mandou para vocês. Talvez foi aí que deu problema. Que aí eu mandei Aí eu vou ver aqui. Pode ser que foi ele que mandou para vocês. Então, ai, gente, que absurdo. Ai, e foi aí mesmo. Foi ele que mandou. E aí ele mandou para a turma errada, porque não é essa. Foi lá no grupo de representantes. Então, mas não é para todos os representantes. Aí o pessoal. Realmente. Ah, tô me sentindo culpada. Gente, desculpa. Não tem problema não. Foi bom que vocês tiveram uma pequena atividade. Mas assim, essas aulas, essas atividades são da minha disciplina, mas é outra disciplina, não é essa. Então, voltando aí ao nosso problema inicial, o que acontece? Se vocês não fizeram, talvez vocês vão fazer, fiquem tranquilos. Então, pode ser que vocês façam nos próximos semestres. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Então, assim, ó, ser humano e globalização. Recebe abaixo, plataforma com as aulas. Não era para vocês. Então, é o seguinte. A nossa disciplina, eu tinha falado com vocês em sala de aula que eu ia dar 2 provas e ia ter um trabalho.
Então, por exemplo, vocês lembram que eu estava afim que vocês fizessem trabalho sobre pragmatismo, ideologia, o que mais? Eu ia dar um trabalho para vocês de filosofia política. Então, assim, eu estou avaliando porque a ideia é não sobrecarregar vocês. Então, eu posso discutir com vocês se a gente faz um trabalho de pesquisa e uma prova, ou se a gente faz 2 provas. Aí eu acho que a gente pode conversar com vocês e verificar o que é melhor. Então, a ideia é até semana que vem eu verificar o que a gente pode fazer. Então, fiquem tranquilos. Esquece quem fez aquele exercício lá, para a gente continuar. E aí eu vejo talvez amanhã mesmo, ou semana que vem, eu vejo uma proposta de atividade para vocês. Mas uma atividade que nos ajude, que vai fazer a gente caminhar. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Mais alguém tem alguma dúvida? Ok, professor, fica com Deus e até amanhã. Posso perguntar algo referente da aula? Claro. Pode sim. Então, tipo, não é totalmente só sobre a tua matéria. É porque eu estava lendo o artigo que a professora passou e estava lá falando que São Tomás de Aquino tinha, tipo, 4 visões sobre o naturalismo. Aí falava sobre... Por isso que eu perguntei, porque eu fiquei meio confusa. Eu sei que não pode ficar intercalando, tipo, levando uma matéria na outra, mas eu confundi tudo. Costuma dar errado, né? Costuma eu te dar uma explicação, você leva para a prova e zera na prova. Não é uma boa sugestão mesmo, não. Eu gosto de trabalhar não com Tomás de Aquino, eu gosto de trabalhar com Santo Agostinho. Ai, meu Deus. Não, então deixa pra lá. Não, assim, eu vou trabalhar com vocês o direito natural com Santo Agostinho, que eu acho que o texto dele é mais forte. Então, assim, eu não vou entrar na explicação para não contaminar a disciplina do outro professor. Não, com certeza. Mas você tem aí, porque o que acontece é o seguinte, você tem diversas visões do que é essa lei divina. Né? Então, a igreja, o que ela vai fazer? Ela vai aproximar isso dos seus interesses. Então, eu gosto do texto de Agostinho, porque ele vem primeiro, né? Tomás de Aquino está no século XI e Agostinho vem antes. E a definição de Santo Agostinho me parece, para o propósito da minha disciplina, um pouco mais claro. Por isso, eu não vou entrar aí nesse âmbito. Tá bom? Tá bom. Só para não complicar. Mas é aquela questão... Deve ser aquela questão de fé e razão, não é? Fé e razão... Não, na verdade, foi o que você disse sobre a lei transcendental. Tipo, eu tava pensando, porque ele dizia que tinha a lei acima da lei divina, entende? Tinha a lei acima da lei divina e a lei natural. Mas tem que tomar um cuidado, por quê? Você não pode misturar. Quando eu falei hoje de lei natural, eu estou falando do que os estoicos entendem por lei natural, entendeu? Sim. Agostinho e Tomás de Aquino vai pegar essa palavra, lei natural, mas vão dar a definição deles. Eu quero que você não misture. Por isso que eu não quero nem explicar. Então, eu devo ir por qual frente, então? Eu acho que é o seguinte, você tem que ir para a aula da professora ficar na definição das ideias lá, porque na verdade ele está falando de Tomás de Aquino, ele está criando grandes
gradações. Ele está colocando, digamos assim, é como se fosse, eu estou tentando explicar para vocês de um modo para facilitar, eu acho perigoso, mas, por exemplo, nós temos na nossa legislação instâncias de legislação municipal, estadual e federal, não é isso? Sim. E elas vão se sobrepondo. Ao fazer uma lei do município, você não pode conflitar com o Estado, tampouco com a Constituição. Então você tem esses níveis. O que Santo Agostinho está tentando fazer, ele está criando esses níveis. É mais ou menos uma ideia assim, você tem a lei dos homens, que tem que estar debaixo de uma lei natural e que tem que estar debaixo de uma lei divina. Agora, em algum desses momentos aí, ele coloca a Bíblia ou a Palavra de Deus como lei divina? Coloca na segunda. É abaixo da lei transcendental. Tipo, a lei que transcende, ela é impossível ao nosso... Ai, Ela não existe. isso, é meio que isso, é impossível a gente não tá nesse nível perante, tipo, ele fala assim, que a gente não tá no nível de entender isso ainda. Você sabe por que eu não gosto de entrar muito nisso? Porque eu não sei quem é que dá a disciplina para você e a visão que a pessoa tem. Eu sou muito crítico disso. Eu sou protestante, né? Digamos, se eu fosse assim, uma pessoa muito católica, eu ensinaria com certo cuidado Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a lei de Deus. Você tem livros de filosofia do direito que os autores são católicos, então eles falam da lei divina como se ela existisse. Para mim, ela não existe. O que para mim existe é o seguinte, é uma influência, assim como você tem uma influência estoica, Sim. você tem uma influência do cristianismo, da teologia cristã. Então, por exemplo, de onde Tomás de Aquino e Santo Agostinho bebem? Eles bebem da teologia do apóstolo São Paulo, correto? Sim. Então eu gosto de pensar numa influência que está caminhando a isso. Por isso que eu não vou te dar essa explicação. Eu acho melhor você se ater ao que a professora está te colocando, para você não ter problema na prova. Mas, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar dogma e dogmatismo. Na semana que vem, eu entro com o direito natural de Santo Agostinho. Você vai ficar doida. Eu vou dar uma explicação pragmática. Lembra, eu não quero adiantar, mas lembra daquela coisa, Estado laico? Lembro. O negócio vai passar por ali, mais ou menos. Mas o que você não pode perder de vista é o seguinte, quando chega a Idade Média, o cristianismo é muito poderoso. Ele é tão poderoso que o rei só se tornava rei se o Papa validasse o reinado. Então tem um interesse aí da igreja. Porque quando a igreja fala a lei que um governante coloca não pode conflitar com a lei divina, ele está dizendo assim, não pode conflitar, mas ele está querendo colocar a lei sob o crivo do poder da época, que era o poder católico cristão. É isso que é meio delicado, entendeu? Por isso que quando chegar, aí é a terceira concepção de direito natural. Quando a gente chegar na era moderna, aí os racionalistas, né, Putendorf, né, e outros, eles vão falar, não, tem nada, direito natural não é o direito divino, é o direito racional. Mas aí não vamos chegar lá. Eu li essa parte também. É tipo um artigo que ela tinha passado, entendeu? Era pra gente resumir e tal, eu acabei que fiquei com isso na cabeça. A questão é o seguinte, você tem que localizar historicamente as concepções, senão você se perde. É muito complicado, porque no fundo é uma tentativa de eu controlar o poder do legislador, você entende? Entendo. Eu estou tentando
falar assim, como se eu fosse lá hoje no Senado e na Câmara e falasse assim para os deputados, olha, vocês podem fazer a lei que vocês quiserem, mas essa lei tem que ser de acordo com as leis de Deus. Aí a gente vai perguntar, bom, aonde que eu acho as leis de Deus? Aí chegam os católicos e os evangélicos e falam, nós representamos Deus. Então você vai criar uma lei de acordo com o nosso interesse. Você acredita que os deputados aceitariam isso? Ou o STF aceitaria isso? Com certeza não. Por isso que existe a briga. Estado laico, Estado cristão. E aí eles falam, o Estado é laico, mas não é ateu. No fundo, ninguém está Se eles falando. não se opõem em nenhum... No fundo, aí está brigando assim, quem é que tem o poder de fazer a lei. Esse é o problema. Então eles meio que usam isso tudo. Tipo, catolicismo. Nós vamos descobrir, né? Nós vamos entender isso. Vamos chegar lá. Uma coisa é certa. Se nós estamos falando nesse momento de estoicismo, a gente não pode perder de vista uma força da filosofia muito grande. A filosofia. Entendi. Uma força ética. Começando, na verdade, o que está tendo aí é uma força da filosofia dizendo assim para os governantes, para os legisladores: olha, vocês fazem as leis, mas aonde que vocês buscam o fundamento? Entendeu? Hoje, alguém faz a lei, qual que é o fundamento que ela tem que ter? Você vai entender, você vai estudar lá com o professor Bernardo, direito constitucional. A lei tem que ter fundamento, os princípios, e ela tem que ter um rito atrelado à Constituição. Quer dizer, você está dizendo que a Constituição é um fundamento. Mas o que foi feito, ou o que foi usado para construir a Constituição? É um arcabouço filosófico, antropológico, sociológico, tal. É um arcabouço. E é ele que traça. Né? Então, o que não pode a gente perder de vista é assim, eu acho que na Grécia, Antígona, né, mostra isso bem, aqui o estoicismo é uma parcela intelectualizada da sociedade dizendo a lei tem que trabalhar dentro de algumas esferas. Só que eu não quero complicar muito, porque vai chegar assim, eu vou com vocês ponto por ponto. Então, na aula eu vou falar para vocês, olha, isso aqui, isso. Aí na outra, quando vai passar 500, 600 mil anos, eu vou falar, gente, agora tudo cai por terra. Mas eu não quero assustar vocês. A gente vai pegando cada momento da história e como cada momento da história enxerga o direito. Certo. É o momento ver. Nesse momento, eu acho que o que dá para ficar é o seguinte: quem na sociedade está buscando controlar ou vigiar quem produz o direito ou quem faz as leis. Essa é a questão. Que, de fato, né, assim como a gente não vigia o presidente... Até demais. Exato. E da mesma maneira, a gente precisa, como sociedade, de certo modo, vigiar também o poder legislativo, que é aquele que vigia as leis. Nesse momento, na nossa democracia, existe o Supremo Tribunal Federal. É ele que é o guardião para não deixar aqueles deputados lá fazer muita coisa errada. E eles acabam, porque o STF não é o maior poder, ele é um dos 3 poderes. Mas a gente vai verificar essas confusões. Então, nesse momento, hoje, direito natural aqui, para os estoicos, é uma visão filosófica da natureza, da razão. Então, quando você sobe lá em cima, aqui na definição que eu dei para vocês, existe essa razão universal. E do lado dela está o próprio Zeus. Então, não é Deus do que está se falando aqui.
Entendeu? Aqui, Entendi. É uma coisa mitológica. mas aqui não seria níveis, igual talvez o Tomás de Aquino ele foi criando níveis, mas na verdade foi criando amarras. A ideia aqui dos gregos aqui é o seguinte: a razão é o próprio Zeus, porque a razão é perfeita e tal. É uma coisa meio que assim abstrata. Mas na verdade é um princípio filosófico, né? É como se a gente dissesse hoje entre nós, né? Você tivesse perto de um católico, um evangélico, um espírita e uma pessoa umbanda e falasse com ela. A natureza tem suas leis. E se a gente escapar da lei dos homens, a gente não escapa da lei da natureza. Então é a ideia de que a natureza tem uma razão própria, universal. É tipo a lei do retorno ou não? De certa maneira. Sim, na verdade são todas visões muito parecidas, né? É uma concepção de que você tem algo que é superior, né? Então, se você se escapa da lei dos homens, você não escapa disso. Mas para os gregos é uma visão universal. Ela está acima de países e cidades, né? E por isso que é chamado de razão. Ok? Certo. Ok, desculpa pegar teu tempo, Nada, nós estamos aqui no Pica para isso. mas eu adorei. Vou negar, não. Gente, mais alguma dúvida? Não, valeu. Boa noite, viu? Perfeito. Boa noite para todos vocês. Até amanhã, então, com Dogma e Dogmatismo. Até, tchau.